Boa noite. Boa noite. Vamos conversar com o vereador Gideon Ismaías, do Cidadania. E a Prefeitura quer abrir crédito suplementar de 78 milhões de reais. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa nesta terça-feira através das nossas redes sociais. Você já sabe como é que funciona. Manda aí sua mensagem, marca a gente no Twitter, @cenapoliticotcm, ou então manda sua mensagem no WhatsApp, 88028979, ou no direct do Instagram, @cenáriopolíticotcm. Vereador Gideon Ismaías, que foi candidato a deputado, está aqui com a gente e a gente vai falar sobre eleições, mas também sobre Câmara Municipal. E você já participa com a gente, pode já começar mandando a sua participação e sua opinião sobre os assuntos que a gente vai conversar aqui, sobre o que você tem visto, que quer que a gente aborde aqui. Manda aí sua ideia pra gente, porque você também faz parte do cenário político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo, direto aqui de Mossoró, para várias outras cidades que possuem os serviços da TCM. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha ao vivo, 7h28. Para você que nos acompanha na reprise, 10h40 da noite. E você que está nos acompanhando no YouTube, através do canal da TCM. A gente agradece e já vai chamar aqui a vinheta das eleições 2022. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições 2022, que aconteceu no dia 2 de outubro, pode e deve votar no segundo turno, marcado para o próximo dia 30. Para isso, basta estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, ou seja, o título de eleitor não pode estar cancelado nem suspenso. No primeiro turno, dos mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, cerca de 123 milhões compareceram às urnas, o que equivale a quase 80% do eleitorado apto. O índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Por isso, é possível votar no segundo turno, mesmo não tendo comparecido ao primeiro. Os eleitores aptos a retornar às urnas eletrônicas na segunda rodada das eleições 2022 para escolher o presidente da República, entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, em 12 estados haverá disputa para o cargo de governador. Portanto, se prepare aí. Se você não justificou o voto ainda, a sua ausência, na verdade, se você não justificou sua ausência do primeiro turno, não se preocupe, vá lá, vote dia 30 e você poderá fazer, inclusive, até os 60 dias contados a partir do dia da eleição do primeiro turno. Então, vá votar, faça esse esforço e coloque lá o seu voto na urna eletrônica. Coloque a sua opinião. Não é porque a gente não vai ter segundo turno para governo que você deve se descansar desse momento, porque é um momento importante. Por mais que você não concorde, a abstenção muito grande, eu arrisco dizer que é realmente porque muita gente que se absteve não concorda com os candidatos que estão postos, mas de alguma forma alguém vai governar nos próximos 4 anos. E a gente vai ser diretamente atingido pela escolha. Então não deixa na mão dos outros, não. Faz sua contribuição também ali na sua opinião em relação a quem deve governar o país pelos próximos 4 anos. Mas não gosto de nenhum, tá todo mundo ruim. Então escolhe o menos pior, bota aí na balança os pontos. A gente já trouxe aqui como é que você pesquisa, você coloca pontos do governo de um, do governo de outro, opiniões de um, opiniões de outro, visões, ideologias de um, ideologias de outro. Faz uma pesquisada rápida aí no Google, no site do TSE, nos registros, e aí você escolhe então o menos ruim. Já se você é desses que estão indecisos e que não tem a escolha por um, a preferência por um. Mas, de qualquer maneira, alguém vai governar e muita gente vai para escolher. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Faça a sua contribuição. É muito importante sua presença no próximo domingo, dia 30 de outubro, nas urnas.
falando de eleição, continuando falando de eleição, mas agora com o vereador do Cidadania, Gideon Ismaías, que está aqui com a gente e foi candidato a deputado federal. Se licenciou, inclusive, da Câmara de Mossoró para se dedicar à campanha eleitoral. Vereador, qual é o balanço que o senhor faz deste momento, candidato a deputado federal, ainda mais pela primeira vez, não é isso? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Vonúvio, boa noite, Carol. Quando começamos aqui a conversar nessa noite, uma das perguntas que o amigo Vonúvio nos fez foi o que sentimos nesse pleito. Toda campanha é uma experiência, é um momento novo e aprendemos muito com o pleito desse ano. Fizemos uma campanha prestando conta dos nossos 2 primeiros anos de mandato como vereador aqui na cidade de Mossoró. Uma campanha um pouco diferente nas redes sociais, apresentando, conversando e fazendo uma prestação de conta do que nós fizemos como vereador. E foi muito salutar, saí muito satisfeito. Agradeço a todos que nos apertaram a mão, que nos receberam, que nos deram o seu voto de confiança e fiquei muito satisfeito com a experiência. Quando o senhor disse que ia ser candidato a deputado federal, muitos observaram, muitos foram críticos à posição do senhor de ser candidato, né? Ainda mais um cargo tão difícil, apenas 8 vagas. E dentro desse contexto de experiência, o que foi que o senhor aprendeu nessa caminhada aí como candidato e que precisou conversar em várias cidades, conversar com eleitores fora de Mossoró? Vonúvio, foi muito importante para mim pelo posicionamento. Tivemos algumas dificuldades naquele momento com o executivo do nosso município, onde ele não tinha entendido no primeiro momento. Depois conseguimos haver a abertura para que fôssemos para a disputa. Além de mais, a questão partidária, a questão de toda a estrutura com relação à possibilidade de a eleição do partido conseguir fazer o coeficiente eleitoral. Então, é uma conjectura muito dinâmica, não é só um fator. Mas, no contexto geral, saímos com um grande aprendizado, muito fortalecido, e essa experiência de termos visitado várias cidades, apresentando Mossoró por ser a 2ª maior cidade do estado, nos proporciona. Mossoró é uma vitrine, né? Um espelho para várias cidades da região oeste, por que não dizer de boa parte do estado. E isso nos entregou a possibilidade de apresentarmos a todos os riograndenses, a todos os moçoroenses, uma prestação de conta do que nós temos feito ali na Câmara Municipal de Mossoró. E, vereador, em relação a esta candidatura, agora o partido não é somente um partido, é uma federação, né? Cidadania e PSDB. Como é que o senhor avalia o desempenho da federação como um todo aqui no Rio Grande do Norte? Era o esperado? A questão da federação PSDB Cidadania deixou um pouco a desejar na questão da nominata de federal, né? Mas na questão de estadual veio muito forte, trouxe nos seus pré-requisitos de pré-candidato já 12 deputados de mandato. Chapão, né? O famoso chapão. E conseguindo retornar 8 deputados de mandato, reeleger-se, né? E conseguiu a eleição de mais um deputado estadual pela primeira vez sendo candidato. Então, acredito que saiu muito fortalecido na chapa de deputado estadual, na de federal não saímos tão bem, né? E agora já se estuda a questão de uma fusão, onde MDB, PSDB, Podemos e Cidadania se transformariam em só um partido. Então, toda a diversificação, a rapidez que está a política está muito forte. Acredito que logo, logo teremos poucos, né? Nas outras campanhas nós chegamos a ter 20, 22 partidos nas disputas. Nessa passada
esse número já foi reduzido. Com a federação, vários partidos se federalizaram, diminuindo a quantidade de nominatas, né? Acredito que para 2024 só iremos ter aí mais ou menos umas 9 siglas, juntando as federações com as fusões. Então é a tendência de futuramente polarizar cada vez mais as questões partidárias e diminuindo aí a quantidade de partidos. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o vereador Gideon Ismaías.